Então, bom dia agora mais geral. Vamos iniciando, né, o nosso primeiro encontro síncrono da disciplina. Espero que todas e todos vocês estejam bem, com saúde, né, na medida do possível. E retornamos às nossas atividades depois desse recesso. Acho que foi um recesso importante, né, para a gente conseguir respirar, se reenergizar. Digo por mim, precisava desse tempo para conseguir, né, é, dar uma descansada, dar uma pausa aí de um ritmo bem intenso que vivemos em 2020 e que ainda no calendário acadêmico vivemos o 2020, né? Nós estamos no segundo semestre de 2020 para a gente conseguir fechar esse ano letivo, né? E aí reencontro vocês com a disciplina. Semestre passado trabalhamos juntas e juntos. Nesse semestre eu continuo, né, com a disciplina, no sentido da gente poder também dar continuidade. Então, a proposta do encontro de hoje é que nós possamos conversar sobre a disciplina, né? O que é a disciplina Metodologia do Ensino de Ciências para Crianças, Jovens e Adultos 2 ela tem como proposta, né? O que a gente vai estar fazendo durante esse período. E se a gente conseguir, a gente vai dar uma conversada sobre a primeira temática, né, que inicia aí a nossa disciplina, que é a questão da experimentação. Vocês vão ver que nesse semestre a gente vai ter um olhar muito mais, né, voltado para as questões das discussões, conteúdos e temáticas que perpassam, né, o ensino de ciências, com, né, a questão das metodologias. A gente vai fazer uma discussão bem nesse sentido, tá? E, claro, é inevitável que nesse processo a gente tenha que retomar alguns conceitos, embora já tenhamos, né, passado pelo ensino de ciências, né, como estudantes ao longo da nossa caminhada aí de formação. É importante a gente retomar algumas coisas para pensar possibilidades, né? Então, nós vamos estar fazendo uma mistura aí dessas questões, tá? Vocês não reparem, é que o meu filhote, pet, está aqui fazendo uma festa aqui comigo, tá? Então, se ele der um latido, vocês peçam desculpas, mas ele tá aqui, acordou hoje a mil. E aí eu deixei ele comigo, senão ele vai lá e acorda as crianças, né? Aí todo mundo junto aqui não vai ser, aí vai ser uma loucura total, né? Vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam olhar, né, o plano. Já coloquei ali no AVA. Eu não coloquei o plano de ensino porque eu estava esperando a validação da coordenação. Aí eu não olhei essa semana, confesso para vocês que eu não acessei meu sistema nos planos de ensino para ver se já foi validado. Mas vou mostrar aqui para vocês o que está lá no sistema em termos de plano de ensino, tá? Já coloquei algumas coisas ali na entrada, mas assim que a coordenação validar o plano, porque pode vir alguma sugestão, alguma coisa assim, né, de mudança. Então eu coloco ali o plano de ensino para vocês. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é o que está lá no sistema, tá bem? É que eu não consegui mesmo voltar. Essa semana começou intensa, assim, porque aí a gente também tem toda a retomada de atividades, né? A pós-graduação também voltou às atividades, então tá sendo uma semana. Tem bancas também, né, que estão acontecendo da pós-graduação, então tá sendo uma semana bem intensa aí de trabalho, tá? Você sabe a minha dinâmica de trabalho, a gente já se conhece, né? A gente já teve um semestre anterior, então vocês sabem que vocês podem ficar super à vontade para interrompendo enquanto eu apresento aqui o plano. Aí eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, porque como eu tô sem a Mana aqui comigo, né? Semestre passado a gente tinha a Tainá, mas ela faz um semestre de docência, né, na pós-graduação. Esse ano, então, esse semestre agora eu não tenho, então ela me indicava quando tinha alguma pergunta, então agora vocês vão me indicando também, tá? Eu vou tentar botar uma tela aqui que eu consiga ver o chat. Mas sinalizem para mim, abram o microfone. Vocês sabem que aqui a nossa dinâmica é super aberta, super à vontade. Então fiquem tranquilos e tranquilas que a gente vai conversando. A ideia dos encontros é essa, né? Que a gente faça um encontro que seja de conversa, de bate-papo, né? Que a gente possa estar nos auxiliando aí, tá bem? Vou compartilhar minha tela com vocês para apresentar o plano.
Conseguem ver um documento no Word? Sim. Sim? Tá bem. Então, aqui é o plano, né, de ensino da nossa disciplina. Peraí que eu vou só permitir aqui. Pronto. Nesse semestre nós não temos, antes no outro semestre eram 4 horas aulas, nesse são 2 horas aula, né? A gente tem uma carga horária pela metade, né? Que é a oferta da disciplina 2. Qual é a menta, né? O que se propõe a essa disciplina, né? É o aprofundamento dos conhecimentos científicos e pedagógicos, né? Visando então a problematização e a compreensão da educação em ciências, as metodologias para o ensino de ciências, né, com crianças, jovens e adultos, corpos, gêneros e sexualidades, experimentação, meio ambiente e seres vivos, processos de avaliação em educação e ciências, tá? Então, os conteúdos que nós vamos estar, né, perpassando ao longo desse semestre é a questão da experimentação. Depois nós vamos discutir a questão dos corpos, gêneros e sexualidades, porque um dos eixos, né, do ensino de ciências trata-se da questão do corpo humano, né, e é interessante porque eu acho que é um eixo que gera, independente, né, do nível, se é educação infantil, anos iniciais, né, educação de jovens e adultos, gera aí um fascínio, né, o conhecer o corpo. E aí eu aproveito nesse eixo para a gente pensar que esse corpo, né, ele é um corpo para além de órgãos, tecidos, vísceras, né? Ele é um corpo que tem marcas de gênero, tem marcas de sexualidade, tem marcas étnico-raciais, né? Tem marcas culturais. Então a gente vai, por isso eu coloco essa expressão, corpos, gêneros, sexualidades. Porque a gente vai olhar para esse corpo num olhar mais amplo, né? Diferente, tentando tecer discussões para além daquelas que geralmente a gente percebe, né, quando pensa em discussão dos corpos no ensino de ciências, tá? O outro eixo é meio ambiente e seres vivos, tá? O eixo de conteúdos que digo, né? Por que meio ambiente e seres vivos, né? Porque nessa etapa de alfabetização científica, retomando, né, esse conceito que a gente discutiu no semestre anterior, nessa etapa de educação de alfabetização científica, muito mais do que eu já saber dizer quem é mamífero, quem é réptil, quem é, né, vertebrados, invertebrados, o mais interessante é eu começar a compreender que, bom, os seres vivos, né, eles existem, né, em diferentes ambientes, e aí a gente já vai trabalhando os diferentes meio ambientes, os diferentes ecossistemas, né, e nesse sentido eles vão tendo características diferentes, né, alguns a gente vê aqui, outros a gente não vê aqui. Por que isso, né? Então, por que alguns não existem mais, como os dinossauros, por exemplo, e outros seres vivos existem de forma diferente do que a gente vê em livros que contam, né, a evolução do planeta Terra? Então, eu coloco junto porque eles têm total relação. Isso é importante, né? Para que a gente possa fazer com que os estudantes eles desenvolvam entendimentos, né? Sem entrar naquela ideia da memorização, quem, é que a gente possa estar tecendo discussões para que eu entenda que, bom, essa diversidade de seres vivos, ela tem total relação com a diversidade de ambientes, de ecossistemas, de interações ecológicas, né? Então a gente vai passar por essas discussões, né, para poder entender essas questões, tá? Bom, junto a isso, né, a gente vai estar trabalhando metodologias para o ensino de ciências, né? Então a gente vai estar pensando nesses eixos, que possibilidades eu tenho de desenvolver esse trabalho, de pensar metodologias para o ensino de ciências, e também os processos de avaliação, né? Como é que eu posso estar pensando uma avaliação com esse eixo? Como é que eu posso estar construindo, né, uma possibilidade, né, em que eu consiga tecer um processo avaliativo que seja, né, no sentido de ser ao longo, né, e não como algo no final, dentro das discussões que vocês também devem estar fazendo em outras, né, disciplinas nesse sentido. E o porquê que começamos com esta experimentação, tá? Porque a experimentação é uma das metodologias que tem uma potência imensa dentro do campo do ensino de ciências, né? Não que em outras áreas não tenha, mas dentro do campo do ensino de ciências, a experimentação tem uma potencialidade imensa aí, né? Então, pensei em começarmos com a experimentação para conhecer essa metodologia, né, de ensino,
Você vai dizer, bah, Julia, mas experimentação a gente já sabe, né? Mas a gente vai olhar pensando como ela se insere dentro de um planejamento, né? Como é que eu penso a experimentação dentro do ensino de ciências que está pautado na ideia da alfabetização científica e não na ideia, né, de demonstração de uma teoria, de reforço, né? Então, como é que a gente vai pensando essa questão, tá? Então, são esses os conteúdos que nós vamos estar conversando, conhecendo, aprendendo ao longo dessas 7 semanas do nosso módulo, tá? Bom, os objetivos, tá, da nossa disciplina. Problematizar as metodologias de ensino, né? Discutir a experimentação no ensino de ciências, discutir os processos de avaliação no ensino de ciências, possibilitar reflexão acerca de aspectos relacionados ao meio ambiente e seres vivos, promover discussões sobre os corpos, gêneros e sexualidades e estabelecer interlocuções com outras áreas do conhecimento, tá? Então, é nesse sentido que nós vamos ir caminhando, né, ao longo dessas semanas. Qual é a nossa metodologia? É muito parecida, se não, né, praticamente da mesma forma, assim, que no semestre anterior, né, que nós vivenciamos. Então, a disciplina está organizada, né, nesses encontros síncronos, nós teremos 3, e nos encontros assíncronos, né. Fora todos os nossos encontros na quarta de manhã, não sendo de encontros de aula, marcados como síncrono, mas de atendimento, né, em que eu vou estar aqui disponibilizando um tempo para vocês, para que a gente possa, né, tirar uma dúvida, conversar sobre o eixo, né, pensar possibilidades sobre o eixo. Então, a gente vai estar semanalmente, né, nos encontrando, quem tiver a possibilidade, né, e que desejar nesses encontros que não são as aulas síncronas, né, poder estar fazendo esse acompanhamento, tá? Eu gravo os encontros, a esses encontros disponibilizo, né, depois ali o link no nosso AVA, tá? Então todos os encontros, inclusive dos atendimentos, eles são gravados e disponibilizados no nosso AVA, né? Então já comentei que a gente vai ter 3 encontros, né? Que os encontros assíncronos vão ser no AVA. Aqui, só um minutinho que eu vou abrir a porta. Deu, obrigada. Bom, então, nós vamos... aqui tá o nosso cronograma, tá? Eu procurei deixar 2 semanas com a temática, tá? Para que a gente possa ter um tempo, assim, de discutir a temática, né? Explorar os seus aspectos. Então, vocês terão temáticas organizadas em 2 semanas, tá? Então, a semana 1 e 2, que é essa semana e a próxima, nós vamos nos dedicar a pensar a questão da experimentação, tá? Na semana 4, 3 e 4, a gente vai estar olhando para as questões de corpos, gêneros e sexualidades, tá? Aí eu procurei deixar um encontro síncrono a cada um desses eixos também, para que a gente possa discutir, né? Eu trazer outros aspectos para além do que está no AVA para vocês. A semana 5 e 6 a gente vai discutir meio ambiente e seres vivos, tá? E na semana 7, aquela semana em que vocês vão estar postando, né? E entregando a avaliação final, tá bem? Então, nesse semestre, após as discussões que nós fomos tecendo, né, com os estudantes, no final do módulo anterior, a gente achou mais, né, como no módulo anterior, os professores do módulo, antes de iniciar as atividades, eles se reúnem para discutir o que vão fazer, como é que pretendem organizar suas aulas, né, que dia vai ser o encontro síncrono, para não ter conflito aí de horários, né, entre encontros síncronos. Pensamos possibilidades. E nosso último encontro, né, que foi em dezembro, nós conversamos a partir do que vocês foram nos sinalizando, né, nas reuniões que foram acontecendo para pensar o semestre anterior. E aí, ao contrário do semestre 1, em que nós desenvolvemos um trabalho único, né, para todas as disciplinas do módulo, nesse semestre, a partir do que foi colocado por vocês, né, das questões que vocês foram pontuando, nós conversamos, né, e achamos
melhor fazer a tentativa, né, de cada disciplina fazer, então, a sua avaliação, né? Então, nós teremos aqui algumas atividades que eu vou estar avaliando ao longo dessas 7 semanas, e isso eu vou estar sinalizando para vocês, tá? Então, ó, pessoal, aqui tem tal atividade, essa atividade, né, ela vai constituir uma atividade avaliada nesse semestre, tá? E nós vamos ter uma atividade final, tá? Que é uma avaliação final da disciplina, tá bem? Então, ela vai se construir através de um trabalho, tá? Elaborado de forma individual, em duplo ou em trio. E a ideia é a gente trabalhar de novo a questão do planejamento. Eu acho que é importante. E aí eu queria... Vou fechar aqui para poder olhar para vocês. Eu queria discutir com vocês se vocês acham interessante a proposta da gente trabalhar de novo o planejamento enquanto uma atividade, porque eu acho que planejamento é um exercício que é constante, a gente sempre aprende com planejamento, então sempre a gente vai aprendendo, conforme a gente vai desenvolvendo e realizando propostas de planejamento, a gente sempre vai aprendendo a desenvolver essa proposta, né? Então, eu acho que a gente poderia retomar isso, né? E continuar pensando uma atividade de avaliação final com a construção de planejamento, tá? Para que a gente possa ir, né, trabalhando essa prática, né, que faz parte do nosso fazer docente. Mas aí eu queria ver com vocês, né, porque eu acho que é importante que a gente tenha aí essa conversa para que a gente possa tornar, né, esse processo... A Andressa disse que ainda não sabe fazer. Você sabe fazer planejamento. A gente fez. Agora o que a gente precisa é lapidar, aprimorar, pensar como é que a gente constrói esses eixos. Isso é um exercício, pessoal. Isso faz parte, né? Eu sempre digo pra vocês, se vocês pensarem, Joaninha, como é que eram teus planejamentos no início? Eu vou dizer, gente, hoje eu consigo fazer planejamentos bem mais interessantes. Mas naquele momento, era o que eu, naquele momento, conseguia pensar enquanto planejamento, né? E aí a gente vai nesse movimento, né? Aprendendo, refazendo, né? A partir de vocês já devem ter pensado outras possibilidades a partir dos feedbacks que tiveram do primeiro planejamento, né? Então, é um exercício, né? Eu acho que é isso, assim, não digam que não sabe fazer, por favor, tá? Eu acho que a gente nunca pode se colocar aí dessa forma, tá? Vocês sabem fazer, o que a gente está em um processo de formação. E num processo de formação isso faz parte, né? A gente poder ir melhorando, aprendendo, refazendo, né? Acho que faz parte, tá? Então, vamos nesse sentido aí, pra gente já não criar uma barreira, né? De, planejamento, né? Não sei fazer. Então, vamos tentar ir trabalhando, né? Dessa forma, assim. Então, isso, o praticando mesmo aqui, né? Acho que é isso. Acho que a gente tem que fazer nesse sentido, né? Acho que a prática vai nos ajudando bastante, assim. E é pra tudo, né? É pra tudo, com certeza, né? Olhar o planejamento... Tem questões que são interessantes, né? Não tô fazendo um saudosismo, assim, mas no presencial a gente conseguia fazer as apresentações dos planejamentos, né? Então, na disciplina vocês construíam o planejamento e a gente tinha 2 dias, 2 aulas em que cada grupo, cada trio, cada dupla, né? Cada pessoa apresentava o planejamento pros colegas. E isso era muito legal. Porque aí tu viu o planejamento do outro, tu pensava junto, Então, que aqui a gente, com esse tempo mais encurtado de disciplina, é difícil a gente reservar, né, um momento para isso, que eu achava, assim, maravilhoso, né? Eu achava que era um momento, assim, bem rico, né? Em que a gente conseguia compartilhar com os colegas a proposta que a gente tinha feito, né? E isso era muito legal, assim. A gente pode pensar uma estratégia aqui de fazer isso, né? Bom, a gente... Quem sabe no momento síncrono é mais difícil, porque a gente vai ter que ficar conectado muito tempo, né? Porque aí vai para além de 1 hora, né? A gente não vai conseguir fazer com que todo mundo fale 1 hora, mas a gente pode pensar, quem sabe, né? A abertura de um fórum em que os grupos postem lá, a gente possa ler, a gente possa interagir. A gente pode pensar dinâmicas também ao longo do módulo, em que ao invés de vocês postarem só para Joaninha, a ideia inicial do planejamento, a gente pode fazer um fórum que a gente posta para todo mundo, e aí a gente vai vendo e vai se ajudando, e vai se apoiando, e vai sugerindo, né? Então, a gente pode fazer essa dinâmica também. A gente pode pensar em dinâmicas
em que a gente consiga, né, fazer esse diálogo com todo o grupo, que eu acho que é super importante. A gente aprende um monte, né, quando a gente olha pro trabalho do outro, quando a gente vê sugestões no trabalho do outro, a gente também pensa o nosso trabalho, né. Eu acho que é sempre muito, muito bom, assim, a gente pode pensar dinâmicas dessa forma, né, que a gente consiga estar interagindo nesse olhar mais coletivo, assim, se vocês toparem e acharem que isso é interessante, né. Acho que a gente pode fazer também dessa forma, tá? O que eu vou pensar, né? Eu não construí ainda a proposta. Eu tô voltando assim, eu voltei na primeira semana de fevereiro, assim, tô voltando. Outro dia eu mexi com o Cláudio do IA, que eu falei uma coisa pra ele, disse, tá, mas professora, não é tal coisa. Eu digo, sim, meu cérebro tá em férias, Cláudio. Meu cérebro ainda não voltou comigo, ele dava risada, né? Mas eu pensei em a gente construir um planejamento em que uma das metodologias que nós vamos usar no planejamento seja uma prática experimental, tá? Para a gente poder pensar como é que a gente vai pensando, né, a inserção dessa metodologia dentro de um planejamento, tá? Então acho que vai ser bem interessante, assim, a gente poder pensar nessa essa questão da prática experimental, tá bem? Bom, falando em questão, antes de a gente começar com outras questões, né? Alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida? Fiquem super à vontade para falar, tá? Ah, Gabriela, a gente vai fazer isso, tá? A gente vai olhar para como é que na prática ela vai se constituindo, né? Aí eu vou dizer para vocês uma coisa, né? Quando é. Olha, você não pode dizer isso, mas eu vou dizer. É que assim, é difícil, né, a gente pensar, porque essa disciplina ela é muito prática, ela é muito mão na massa, entendeu? A 2. A 2 a gente faz saída de campo, a gente, para pensar a questão do meio ambiente, seres vivos, a gente faz muita prática experimental no CMSIM, a gente faz muita. Então a gente vai ter que se reinventar aqui, tá? Então, assim, a ideia é que eu possa estar fazendo uma questão de pensar a experimentação, nem que eu não consiga nessas 2 semanas trazer exemplos de práticas, né? Mas que nos eixos eu possa estar trazendo práticas experimentais em cada eixo, mostrando exemplos, assim, bom, como é que a gente pode fazer, como é que a gente vai conduzindo, porque isso é uma diferença muito grande, vocês vão ver, né? Que é a questão, assim, a pensar a experimentação enquanto algo que eu efetivamente experiencio. Não só no manipular, né? Mas que eu efetivamente me coloque dentro daquele processo, né? Que muitas vezes a gente observava, assim, eu vou dizer por mim, eu tive pouca prática experimental na minha formação enquanto estudante, né, da educação básica, pouquíssima. E quando tinha, o professor fazia tudo e ia nos falando, e a gente ficava olhando, não é? Não sei se para alguns de vocês foi assim, mas para mim foi. Fazia tudo, não toca, vai virar, olha o vidro, olha não sei o que, olha não faz. E aí ele ia fazendo, né, a professora ou o professor, e eu ia olhando, os colegas iam olhando. E aí era assim a prática experimental. Só que a gente vai tentar pensar que dessa forma, né, claro, tem algumas práticas que necessitam que a gente faça a manipulação, principalmente com o trabalho com as crianças pequenas, né, necessita que nós realizamos a manipulação dos materiais. Mas mesmo assim a gente pode fazer algo muito mais interativo, muito mais participativo. Então vocês vão ver que o fundamental para pensar uma prática experimental é a condução da prática experimental. É como nós vamos conduzir essa prática dentro da sala de aula. Isso é 50% já da dinâmica da metodologia. A condução. Os outros vêm pela questão das aprendizagens que a gente constrói, né? A questão do que sempre chama muita atenção, sempre uma prática experimental chama atenção, é gostoso, é prazeroso da gente olhar, né? Então é muito nesse sentido, tá? Que a gente vai estar pensando. Mas a ideia é que ao longo dos eixos eu possa estar trazendo para vocês e a gente possa estar discutindo exemplos, né? De como a gente pode estar trabalhando com a experimentação com esses conteúdos aí da nossa disciplina, tá? Eu coloquei de novo o livro ali,
para vocês, é o livro dessa semana, né? Que a gente tem um texto ali. É o livro que no semestre passado eu já tinha trabalhado com vocês. E no livro, se vocês forem mais adiante, né, dele, vocês vão ver que ele tem uma segunda parte todinha com prática experimental, tá? Se vocês pegarem o livro e forem abrindo, né, e olhando, vocês vão ver que ele todinho tem prática experimental, que é uma segunda parte do livro, tá? Dividido em eixos. Então, também isso é bacana, né? Porque às vezes a gente, queria trabalhar tal coisa aqui. Tem muita atividade experimental lá legal. E a ideia é essa, né? Quando vocês fizerem o trabalho, né? Que vocês vão estar... a gente vai estar pensando a organização de uma prática experimental para a construção de um planejamento. Não fiquem receosos e receosos de usar aquela prática, né? Juninho, eu achei aquela prática tá perfeita para mim que tá no livro. Eu quero usar aquela. Ok! Cita, né? Menciona essa prática, faz as devidas referências e não tem problema nenhum. A gente não precisa inventar a cada planejamento algo novo, diferente. Não. Se os livros existem, eles têm ali exemplificações para que a gente possa pensar práticas experimentais, por que eu não posso usar aquele experimento que está ali? Eu tenho que fazer diferente? Sim, a gente faz isso, né? A gente faz isso na nossa sala de aula. Então, não fiquem receosos e receosas. Às vezes eu pedia pro pessoal, né? Pessoal, produzam uma prática experimental. Juninho, eu fiz aquela, mas tem um livro. Não tem problema nenhum. Pode ser. Justamente o livro é para isso, para que a gente possa ter dali ideias, possibilidades, né? E eu sempre digo assim, nunca é da mesma forma que tá ali. Porque a gente traz algo diferente, a gente coloca outra discussão, né? E é isso. O conhecimento produzido, né? Essas questões, elas estão aí para que a gente possa também estar olhando para elas, nos inspirando, né? E também reproduzindo dentro da nossa prática docente, né? Nunca esquecendo das devidas referências, né? Que a gente traga de onde nós tiramos aquele material, que isso é super importante, né? Que é essa questão. Isso, Gabriele, o plágio consiste... O que é o plágio? Né? Que a gente diz assim, o plágio. O plágio é quando a gente usa um material e não faz a devida citação daquele material. Isso é plágio. Aí é um crime, né? Por exemplo, eu vou lá, pego o texto da Joaninha que está naquele livro, tiro partes daquele texto, coloco lá no meu, por exemplo, na minha proposta, né, de planejamento como um referencial teórico e não cito. Quem lê vai achar que fui eu que escrevi, não é? Não tem citação, fui eu que escrevi. Então, isso é plágio. Isso é crime, né? Isso acarreta consequências bem sérias. Ontem nós tivemos uma live de retomada da educação à distância, né? Tem cursos, alunos novos entrando na educação em ciências, educação à distância, em alguns cursos. E aí a live era sobre ser estudante na EAD, né? E aí um dos pontos da live foi esse do plágio, né? Que é algo que faz parte, né? Tanto do ensino presencial quanto do ensino à distância, né? Porque a gente não aprende isso desde cedo, né? A gente não aprende isso desde a educação básica. Porque a gente também faz pesquisa na educação básica. Quando eu levo um trabalho, né? Vamos pesquisar sobre a vida do Tiranossauro Rex. Vou dar né? Que a Clara ano passado teve o projeto dos dinossauros. Eu digo, Clara, então assim, a gente botava as coisas assim, Clara, no final descreve assim, fonte, claro, né? Na idade que eles estão, a gente não faz o trabalho com a BNT, né? Que a gente já passa um trabalho com ela, não é isso que a gente vai fazer com as crianças, né? Com os pequenos. Mas de Clara, bota assim, fonte. E aí tu bota de onde tu fez a pesquisa, porque aí a gente já começa, né? A mostrar que, bom, isso não fui eu que escrevi. Eu pesquisei, busquei informação, copiei, registrei, mas eu cito, né? Isso a gente já pode ir trabalhando, que a gente não tem essa cultura, né? A gente não tem esse aprendizado que ocorre desde da educação básica, né? A gente sempre fez trabalho assim de buscar informação e levar para a sala de aula. Sempre a gente fez, né? Aqui é diferente, mas a gente sempre fez. Então isso é interessante, eu acho que é algo que a gente pode ir levando, né, já para os pequenos, que tem que dizer de onde fez a pesquisa, né, de onde eu tirei essa informação, dentro do que eles conseguem, escreve assim, fonte e bota ali de onde fez, mas é uma forma que eu tenho de dizer, olha, né, isso aqui é daquele lugar.
E isso é interessante. Aí ontem elas estavam comentando, aí a professora que fez a live comentou de um caso que aconteceu, pra vocês verem o quanto é sério, né, essa questão do plágio, assim. Às vezes fala, mas pelo amor de Deus, eu só me esqueci de botar ali. Mas ó, tem consequências grandes, né? Era um doutorado, a pessoa estava fazendo doutorado, tá? E ela, na microbiologia, na área da microbiologia. E ela estava trabalhando, né, com uma doença, né, bem... Agora não consigo me recordar o nome da doença, assim. E aí eles tinham que fazer uma imagem, né? Era uma imagem do tecido infectado e tal, do tecido humano, né? Infectado e tal. E a pessoa botou imagens na sua tese. E aí, né, e ela botou imagens na tese, só que aquelas imagens não foi ela que produziu. Ela não produziu aquelas imagens enquanto fazia pesquisa de doutorado. Essas imagens foram produzidas por um grupo, era uma doutoranda da USP, foram produzidas por um grupo da Universidade do Rio de Janeiro, da UERJ. E são imagens de microscopia eletrônica. Sabe aquele prédio que a gente tem na frente do Lago do Seis, que é um prédio assim de um andar, que é atrás do Instituto ali das Artes, das Letras e Artes, sabe? Tem um prédiozinho ali, né? Quando a gente faz aquela curva. Naquele prédio, não sei se você sabe, mas tem um microscópio eletrônico, né? Existe a microscopia eletrônica na FURG. O que é a microscopia eletrônica? Ela consegue pegar imagens assim, de detalhes da cerda da borboleta, da asa da borboleta, entendeu? Ele consegue o carbono que está a fibra do carbono, são imagens assim, né, precisas. Só que é muito caro esse equipamento, são imagens difíceis de serem feitas, né? E o grupo tinha feito, né? E essa menina, olha que loucura, ela acabou o doutorado e foi apresentar o trabalho num evento na França. E lá estava o grupo que fez as imagens. E quando o grupo olhou a apresentação dela, viu que as imagens eram do grupo. Tá? E entrou com um processo, porque não era o problema ela usar a imagem, entende? Poderia ter usado a imagem, não tem problema nenhum. Bom, eu não consegui fazer essa imagem, o grupo fez, tá perfeita. Ok, desde que a citação fosse feita, né? E não tinha sido feita. Conclusão da história, ela perdeu o título de doutorado, a orientadora dela era reitora da USP, ela perdeu o cargo de reitora, ela só não perdeu, né, não foi exonerada, né, porque foi comprovado que ela não sabia, né, que a menina não tinha produzido as imagens, que ela tinha copiado as imagens, né. Mas então, pra vocês, ela contou essa história e me marcou muito, porque é isso assim, né, a gente não tem, às vezes, a dimensão do que acarreta. Não, então por isso que eu digo assim, não há problema nenhum. Ela poderia, porque tá ali, a imagem foi produzida pelo grupo, muito bem produzida. Era uma imagem com uma resolução perfeita, de um ponto perfeito de precisão do que ela estava estudando. Ok, desde que eu dissesse, olha, essa imagem foi produzida por um grupo, né, mostra isso que no meu estudo eu também consegui perceber quando analisei essas células, tudo bem, não tem problema, né? Mas, então assim, por isso que a gente é tão chato, né? Que eu digo assim, as pessoas, um dia eu recebi, mas professora, foi só... Mas é muito sério, pessoal. A gente tem que ter esse cuidado, assim. Nós que estamos, né, trabalhando dentro desse campo, né? A gente tem que ter esse cuidado imenso, tanto as outras pessoas também, mas quem quiser, né? A gente tem o TCC aí pela frente, que a gente vai estar fazendo uma pesquisa, né? A gente tem as nossas propostas de planejamento, que a gente mostra para o outro, expõe o nosso trabalho. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, por isso que eu digo, não é feio, né? A gente pegar um planejamento que já tá, uma experimentação que já está organizada. Não, ela está organizada e é dessa forma que eu quero fazer também. Gostei da proposta, acredito que isso vai dar conta de discutir da forma como eu penso o tema e eu cito. Não tem problema nenhum, tá? Então... Eu acho que isso também é decorrente de toda essa estrutura escolar, assim, porque na verdade se a gente às vezes lê um texto de um colega e sabe quais são as frases que não foram feitas por ele. A gente consegue distinguir isso, sabe? Só que vai passando, porque foi uma, duas, três frases, e isso até na universidade. A gente já ouviu de uma professora que ela disse, bom, eu penalizei na nota porque eu sei muito bem quem faz e quem não faz. Bom, se tu sabe muito bem quem faz e quem não faz e o que é plágio, né?
eu acho que tem que penalizar. E acho que isso vai se perpetuando e as pessoas entendem que, me dei bem e assim vai passar. Isso é muito ruim, mas vem de toda a estrutura escolar, né? Nunca Vem, nos ensina. vem de sempre. É que eu digo, a gente nunca aprendeu, né, a dizer que a gente tem que citar de onde fez a pesquisa, porque a gente sempre foi solicitado a fazer, né? Como se a Tragam. gente tivesse que ser muito criativo sempre, soubesse que saber tudo sempre. E assim, pessoal, assim, ó, o Lavoisier já dizia, né, nada se cria, tudo se transforma, e assim é em tudo, né, não é só na matéria, né, que a gente diz da ciclagem de matéria, né, de energia, é em tudo, pessoal, é em tudo, né, a gente, dizer, Joaninha, como é que tu tem ideia tal? Porque eu fui ler. Quantas vezes, pessoal, eu vou no site da Nova Escola, olho propósito, principalmente com a educação de jovens e adultos, que não foi um campo de formação que eu tive, e é um desafio pensar, né? Eu vou procurar, e procuro, trago a fonte, e é isso, assim, não é feio, né? Não tem nada de feio, muito pelo contrário. Isso mostra um cuidado que a gente tem em pesquisar e trazer possibilidades, né? Eu acho muito mais interessante e potente do que eu não me permitir a pesquisa, me permitir olhar outros materiais para pensar uma proposta, né? Eu acho que é algo muito cultural que a gente tem, né? Que a gente tem que sempre fazer algo diferente, né? Inovador, quando a gente tem possibilidades aí muito interessantes que a gente pode estar usando, pode estar adaptando, né? A gente pode estar pensando outra possibilidade a partir daquela. E que bom que a gente possa citar a fonte, né? Para valorizar esse trabalho que já foi desenvolvido por aquele autor, aquela autora, aquele professor, aquela professora, né? Eu acho que isso é sempre super importante, assim. Lembro, semestre passado eu mostrei o boneco da Fairuz, vocês lembram? Não sei. Foi, né? Que eu mostrei o boneco aquele de plástico, de garrafa PET, né? Que a Fairuz fez. Eu sempre cito aquele trabalho, sempre falo do trabalho da Fairuz. Aqueles slides foi a Fairuz que produziu para que eu pudesse mostrar, né? Então, é isso, assim, a gente poder estar nesse movimento, assim, né? Então, não fiquem receosos, receosas, né? Os materiais estão aí para que a gente possa estar olhando para eles, estar pensando sobre, estar tecendo discussões, né? E isso é importante, né? Para que a gente possa estar desenvolvendo aí os nossos trabalhos, tá bem? Então, a proposta da disciplina é nesse sentido. Que a gente possa, nessas 7 semanas, né? Tá transitando por esses eixos temáticos do ensino de ciências, para que a gente possa estar pensando aí possibilidades, né, de trabalho a partir desses eixos temáticos, tá bem? Mais alguma dúvida? Vou mostrar para vocês então o que eu fui pensei em organizar para a gente iniciar a partir do texto, né? Que é a questão da experimentação. Agora eu vou deixar o slide todo aberto, eu não vou conseguir ver o chat, tá? Aí se vocês tiverem alguma questão, por favor, abram o microfone e me sinalizam, tá bem? Bom, então, aquele livro, né, que vocês têm ali no Moodle, que eu coloquei ali para vocês, no AVA, ele é fruto de um projeto, como eu falei para vocês, né, em que nós desenvolvíamos ações de formação com professores, estudantes, trabalhando a atividade experimental. E esse projeto nos fez pensar a questão da experimentação no ensino de ciências, né? Como é que a gente tem tecido discussões para pensar o ensino de ciências com essa metodologia de ensino, né? E aí, se eu perguntar para vocês assim, ó, bom, quando eu penso em experimentação, que imagens vocês primeiramente têm, assim, né? Como é que a gente pensa? Assim? Vou pedir para vocês assim, que vocês imaginem. Um laboratório. Isso, uma prática experimental, né? Vou fechar aqui só para eu ver o chat. Abra o microfone ou usem o chat, tá? Mas o que vocês pensam quando pensam em atividade experimental? A Charlene falou laboratório. Que mais? Experiência em sala de aula. Que mais, pessoal? O que vocês imaginam, assim, uma atividade experimental, o que vocês pensam? Laboratório. A Ju Lapa, né, a prof,
Se vocês perguntarem pra ela, ela pensa em líquidos coloridos e borbulhantes, explosões. Ela diz que se não tiver isso, não é atividade experimental. A gente ria muito juntas, né? Que é isso, assim, que é líquidos coloridos, explosões, né? Então, a gente tem nesse imaginário aí algumas ideias, né, sobre o que é a prática experimental. E aí, quando eu joga no Google, né, quando a gente joga essa palavra, essa experimentação, né, muitas imagens que aparecem são nesse sentido aqui que eu tô mostrando pra vocês, né? Vidros, líquidos coloridos, o espaço de um laboratório, né? Aqui a questão, né, desse senhorzinho aqui fazendo atividade, aquela imagem do cientista, né, de jalequinho branco, né, ali as crianças aqui, ó, também estão de jaleco branco, aquela ideia do laboratório, daquele ambiente, né, que eu tenho que ficar ali para fazer uma atividade experimental. Então, ainda, né, perpassa no nosso imaginário, perpassa os artefatos culturais. Se a gente pensar num desenho animado, né, se a gente pensar num filme, o quanto a gente percebe ainda essas marcas, né, quando a gente pensa uma atividade experimental, o quanto isso vai sendo produzido, né, e o quanto isso vem à nossa cabeça quando a gente pensa uma atividade como essa, né. Eu gosto muito do desenho Show da Luna, porque a Luna, ela traz muitas práticas experimentais, né, sem estar com essa imagem, né, com essa representação de jaleco, de laboratório, né. Então, acho que esse desenho rompe muito com essa ideia muito homogênea, né, do que se trata a experimentação, né. E aí eu pergunto para vocês, será que é possível pensar a experimentação na sala de aula com crianças pequenas ou com jovens e adultos, né, de uma forma simples, próxima do cotidiano, sem tantos espaços e materiais? E aí eu vou dizer que sim, é possível. É possível que a gente pense práticas experimentais para além do espaço do laboratório, para além daquela vidraria toda que tem lá naquele espaço, né? É possível que a gente possa estar promovendo práticas experimentais dentro de uma sala de aula, no pátio da escola, em diferentes espaços a gente pode estar pensando e promovendo essa prática experimental. Então, pensar nisso, né, e começo a nossa disciplina com essa discussão, porque a experimentação, como eu falei para vocês, é uma importante metodologia de ensino. Ela é muito potente para pensar a questão do ensino de ciências. A gente consegue, né, realizar práticas experimentais em praticamente todos os eixos que perpassam a temática do ensino de ciências, as temáticas do ensino de ciências, né? Então, é importante que a gente possa estar pensando essa prática, essa metodologia, né, enquanto uma estratégia potente para que a gente possa estar promovendo a construção de conhecimentos, que é essa outra questão que eu trago aqui no slide para vocês, né? Promover a construção do conhecimento. E isso é o mais importante. Isso é algo que eu preciso, né, e peço que vocês sempre tenham em mente. Pensar uma prática experimental que possibilite a construção do conhecimento, né? E aí, para que isso aconteça, a gente tem que começar a trabalhar com os estudantes algumas questões bem importantes, né? Como a ideia da questão da observação, né? A observação é fundamental quando a gente pensa a metodologia da experimentação, né? O prazer da descoberta, né? Eu querer descobrir, né? Descobrir não no sentido de que aquele conhecimento está escondido e eu vou achar, mas é pensar assim que existe ali algo que eu desconheço. E nesse processo da experimentação eu vou conhecer, né? Eu vou pensar isso enquanto uma descoberta que eu fiz ao longo desse processo, né? Que é muito a questão, né, da ideia desse trabalho da ciência, né? A ciência, ela vai trazendo essas descobertas, né? Ela vai produzindo conhecimento sobre algo que até então a gente desconhecia, né? Então, por que a gente desenvolve atividades experimentais, né? E aí eu trago perguntas. Para comprovar teorias, quantas vezes, pessoal, a gente já experienciou ou já viu, né? Alguém chegar e dizer assim, bom, pessoal, tá aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês
que água e óleo não se misturam, tá? Aí eu boto a água, boto o óleo, mexo, dou um tempinho, separa, né? Tá vendo? Eu falei pra vocês, tá aqui, comprovou. Eu construí conhecimento. Ou isso tá demonstrando um fenômeno, né? Misturas heterogêneas. Tá vendo? A água e o óleo é uma mistura heterogênea, eles não se misturam. Eu demonstrei, né? As generalizações, pensar assim que eu faço essa prática experimental, vou dar um exemplo para vocês. Existe a prática experimental que é do fermento, né? Por que cresce um bolo, por que cresce um pão, né? E aí tu faz toda uma prática experimental para mostrar o processo de fermentação, cria gases e tal. Mas aí eu fiz essa prática, né? Num dia que estava quente, num dia que, por exemplo, eu fiz um pão na minha sala de aula como uma prática experimental para a gente entender por que o pão cresce e o que faz o fermento no tal do pão, tá? Mas estava quente, o pão cresceu rápido. Tu vê, eu fiz a mesma prática e não deu certo, mas era um dia de inverno, num dia frio, demora muito mais. Então, cuidar das generalizações, né? A questão da motivação, né? Vou levar isso aqui, essa prática experimental, para ver se eles se dão uma motivada, para ver se eles interagem mais na aula. Será que é para isso só que a gente usa? Não que a motivação não aconteça, mas será que é só para motivar, né? Ou para justificar verdades científicas, que é a ideia da comprovação, né? Tá vendo? Tá vendo que eu misturei água e óleo e não misturou? Tá vendo que ficou separado? Vocês viram? E aí? Pergunto para vocês, eu construí conhecimento sobre? Eu consegui construir conhecimento olhando a Joaninha misturar água e óleo, mexer e aí depois ele separar? A Joaninha fez isso, ela não me perguntou o que tem na água, o que tem no óleo. É igual? O que muda num no outro, né? Por que será que eles não se misturam? Isso é pensar o desenvolvimento de práticas experimentais. Não é para comprovar teorias, não é para demonstrar um fenômeno, não é para tecer generalizações, não é para ser só motivação e não é para justificar verdades científicas. É para possibilitar construção de conhecimento. Claro que nesse processo a gente vai ter a produção de conhecimento para conhecer uma determinada teoria. Claro que a gente vai ter um momento e um movimento da motivação, claro que sim, porque vai despertar o interesse. Eles vão ficar motivados a querer fazer aquilo. Mas é pensar que ela não se resume só a cada uma dessas palavras. A prática experimental é algo que perpassa a construção de conhecimento, que é essa questão aqui que a gente vai conversar, né? E aí, construir conhecimento a partir da prática experimental é problematizar os entendimentos acerca da ciência, tá? É problematizar como esses conhecimentos ao longo da história vão sendo produzidos. Se vocês pensarem a questão de como, né, antes a expectativa de vida das pessoas era muito pequena, né? As pessoas morriam muito jovens, as pessoas morriam por doenças que hoje nós conseguimos, né, ter medicações e combater. Então, uma infecção, por exemplo, com bactérias, era algo que causava o óbito de muitas pessoas, né? Hoje, uma infecção com bactéria, nós conseguimos, dependendo da bactéria, né? Claro, hoje a gente tem mutações, né? Tem aquelas bactérias resistentes, né? Que a gente vê muitos casos, principalmente em pacientes de internações hospitalares, né? Que pegam o que eles chamam de superbactéria, que é aquela bactéria, né, que os antibióticos ainda não conseguem agir da conta por questões realmente de variações que vão tendo, né? Mas a maioria das bactérias hoje nós conseguimos combater com o uso de antibióticos, o que antes na história da humanidade não existia, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, e como é que surgiu? Foi a partir do acaso, né, da produção do conhecimento da ciência, né? O pesquisador, ele estava tentando combater, né, as colônias de bactérias, então ele cultivava colônias de bactérias em plaquinhas de vidro, né, que a gente chama de placas de Petri, né? Então ele cultivava bactérias e colocava ali uma série de substâncias para ver se as bactérias elas morriam, não multiplicavam, né? Que é essa a ideia do antibiótico, não deixar as bactérias se multiplicarem no organismo até que o ciclo, né, se extinga. E aí ele tentou, não conseguiu, fechou o laboratório,
E quando voltou, depois de um tempo, né, antes existia muita prática de mulheres que eram assistentes, né, em laboratórios. Assistente no sentido assim de limpar a vidraria, de alcançar alguma coisa, né? Porque em época as mulheres não eram muito creditadas a produzir conhecimento da ciência, né? Tem essa questão de gênero na história da ciência, né? E aí ela foi arrumar o laboratório para que ele retomasse os experimentos e ela achou uma placa com mofo, tá? E aí ela viu que naquela placa não tinha, as bactérias não tinham conseguido reproduzir, elas se extinguiram, as colônias diminuíram. E foi aí, a partir do estudo desse fungo, que se viu a penicilina, e hoje a gente tem a criação desses tantos antibióticos que conhecemos, né? Então, para vocês verem que a gente pode estar trazendo a história da ciência, problematizando a produção do conhecimento científico, usando a prática experimental nesse sentido, né? Mostrando que esses conhecimentos são construídos. Eles não são achados ao acaso, né? Eles não caem de paraquedas, né? Ou vêm na cabeça de alguém por alguma força, né? Eles são produzidos, né? Então, isso é um movimento que a gente pode fazer com a problematização dos entendimentos da ciência. O outro movimento é tornar os conhecimentos dos alunos mais complexos, né? Se eu perguntar pra vocês sabem por que o pão cresce? Vocês vão dizer, claro que, Janinha, a gente bota o fermento é que faz o pão crescer. Tá, mas por que o fermento? O que é o fermento biológico que a gente chama? O que é fermento biológico? Por que tem fermento biológico e fermento químico? Por que tem fermento biológico seco e aquele que eu tenho que deixar na geladeira, né? Isso é pensar que a gente pode tornar o conhecimento dos estudantes mais complexos. Eles já vêm com um conhecimento, a gente já tem conhecimentos prévios sobre determinados fenômenos, né? Mas a gente pode, a partir de práticas experimentais, complexificar esse conhecimento, ampliar a possibilidade de pensar sobre aquele fenômeno. Eu estou olhando aqui, né, da minha porta, estou vendo aqui que as nuvens hoje estão mais escuras, né? O tempo está carregado. Isso me sinaliza o quê? Que possivelmente tenha chuva, né? Tá, mas o que é chuva? Por que a nuvem fica assim? O que a gente chama nuvem carregada? Tá pesado, o tempo tá pesado, né? Então, a gente tem já, de certa forma, algum conhecimento sobre esse fenômeno natural. Mas a nossa prática, enquanto docentes, é complexificar esse conhecimento, é trazer outras possibilidades de entendimento, né? E nisso as práticas experimentais contribuem bastante, né? E também aprender a observar, a argumentar, né? Aprender a observar não é olhar. Ah, tá, olhei aqui, tá pesado. Mas olha com um olhar de observação, né? Olha para aquilo e começa a pensar sobre, procura o detalhe, né? Argumentar, isso é algo que a gente trabalha muito, né? Argumentar no sentido assim, de dizer, olha, o que tu acha que tá acontecendo aí? Ah, eu acho assim que tá cheio, né? Tá cheio, a nuvem tá cheia, mas tá cheia de quê? Né? O que formou essa nuvem? O que tem lá na nuvem? Né? Permitir com que a gente possa argumentar, possa trazer nossos pontos de vista, quebrando a ideia daquele medo do certo ou errado, né? Para que a gente possa estar ali naquele momento da sala de aula juntos e juntas pensando sobre aquele fenômeno, né? Que cada um traga suas experiências. Pode ser que algum escute, né, a partir desse tempo, assim, um trovão e diga assim, ah, olha aí, o Papai do Céu tá bravo. Não é isso que muitas famílias, né, comentam quando a gente escuta uma tormenta, né, um trovão, né? Então, bom, mas, né, como é que isso apareceu, né? Mas o que é essa tormenta aí? O que é esse barulho que a gente escuta, né? Não é desconsiderar isso que o aluno traz, mas é fazer pensar sobre isso para que ele possa também ter outras possibilidades de pensar sobre aquele fenômeno, né? Isso é importante, isso é a argumentação, isso é o diálogo respeitoso de escuta e acolhida, né, e compartilhar, né? E também a ideia, né, de validar os argumentos, né, que eu possa estar tendo um argumento e tentando, né, trazer evidências para validar esse argumento ou eu descartar esse argumento, né? Entender que nesse momento esse argumento não cabe. Então, a experimentação, ela favorece, né, a pesquisa na sala de aula, porque a gente vai ter que pesquisar sobre o assunto, conhecer o assunto. Peraí que eu vou ter que aceitar alguém aqui que entrou na sala. Pronto. O desenvolvimento das capacidades de observação, como eu falei, de questionamento, promover momentos na experimentação em que a gente possa fazer perguntas, em que a gente possa levantar hipótese, né?
em que a gente possa fazer argumentação, que a gente faça análise daquilo que a gente está vendo, né? E as vivências culturais criativas, né? Que possibilitam às crianças, e digo jovens e adultos, o estabelecimento de relações entre o que aprenderam na escola com o dia a dia, né? Se eu for perguntar para, por exemplo, né, uma pessoa da educação de jovens e adultos, como é que tu faz um pão, né? O que vai no pão? E a pessoa vai dizer assim, eu boto lá, né, a farinha, eu boto a água, o leite, enfim, vou botando, e aí eu boto o fermento, né? Mas aí o leite não pode estar quente. Ou eu boto, e aí quando está muito frio, eu boto uma bacia com água aquecida e tapo bem e deixo ali, porque aí é mais rápido. A pessoa já sabe o que está acontecendo ali, né? Ela sabe que o que faz crescer é o fermento que eu boto ali, né? Mas a ideia é dizer, bom, e aí, mas o que tu acha que é o fermento? Né? O que tem no fermento? Né? Por que tu bota a bacia ali embaixo? Isso é o nosso processo, né? É fazer com que a gente promova outros pensares sobre aquele conhecimento que eu já tenho naquele fenômeno. Então, essa é a ideia nesse sentido, tá? Eu vou dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguma dúvida que vocês tiveram. Pode, Mariana. Tu sabia que olha, eu vou dizer, as pessoas acham assim, né? Ai, o feijão no algodão, pelo amor de Deus, não me usem mais. Gente, eles adoram fazer essa experiência, né? O que é legal é pensar, bom, o que eu discuto? O que a gente fazia? Bom, eu fiz, pessoal, a experiência de feijão no algodão. Eu botei, ele ficou enorme e morreu. Ninguém me explicou por que ele morreu na época. Ele morreu, a minha mãe pegou, botou fora e deu, acabou. Mas se a gente tem um movimento assim, pessoal, se ele ficar no algodão, o que vai acontecer? O feijão dá no algodão? Onde é que tem feijão? Né? Então a gente pode fazer, né? Eu digo assim, a clássica do feijão, né? Mas a gente pode, a partir dela, tecer outras problematizações, né? A gente pode falar de tipos de solo, quando a gente pensa essa questão, né? A gente pode falar do que precisa depois que germina para que a planta se desenvolva. A gente pode falar das partes da planta. Então tem uma infinidade de possibilidades a partir desse feijãozinho lá no algodão. Basta a gente olhar para isso e pensar a potencialidade, o que desdobramentos essa prática pode ter, né? Eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa a prática experimental. O vulcão é algo que chama super atenção, já vi aqui, vulcão, aquela, né, bota tudo e faz, né, sai aqueles líquidos borbulhantes, né? E aí a questão do promover a construção do conhecimento, né, e não verificar a teoria, isso é fundamental, né? Sim, Gelli, eu vou colocar, Gelli, essa aula gravada ali no AVA, tá? Todas as gravações eu boto no AVA, fiquem super tranquilos, inclusive dos atendimentos, tá? Que às vezes no atendimento aparece alguma coisa e a gente discute, ou eu trago algum exemplo, eu boto ali depois, caso vocês não consigam. No semestre passado, por exemplo, as gurias tinham dúvidas sobre como trabalhar uma questão do corpo humano, eu trouxe alguns materiais no atendimento, tudo a gente grava e coloca lá, tá? Fica super tranquilo, tá bem? Pessoal, não consegui fechar o que eu pensei de experimentação. Eu vou pegar esses slides que ficaram faltando. Eu vou gravar um vídeo para terminar de discutir essas questões, que eu acho que os slides complementam um pouco do que estão ali no texto, tá? E aí eu posto ali para vocês, tá bem? Quarta-feira que vem, como a gente tá na quarta-feira de cinzas, né? Embora a gente não vá ter as festividades, né, do carnaval, do que antes tínhamos, né, mas como está marcado ali no calendário, a gente não vai ter o atendimento, tá? Então, quarta que vem não tem o atendimento, e aí nos encontramos no atendimento, deixa eu olhar aqui no meu calendário para falar para vocês, no dia 24, tá? No dia 24 a gente vai ter o atendimento neste bate-local, nesta bate-hora, tá bem? Das 8h30 às 9h30, tá? Muito bom reencontrar vocês, tá bem? Ao longo aí dos nossos encontros, fiquem à vontade. Eu gosto muito quando vocês interagem. Eu acho que é super importante, assim. E principalmente, né, que a gente sente muita falta enquanto prof, de olhar pra vocês, porque assim, às vezes vocês precisam nem falar na sala de aula, mas a gente olha pro rostinho e na expressão a gente consegue ver se tá indo bem, se não tá indo bem, se tá dando pra entender, se o fluxo da aula tá legal. Então isso é algo que a gente sente muita falta, assim, né,
desse olhar o rostinho de vocês pra gente poder ter esse feedback do encontro, né? Mas fiquem super à vontade, tá? E a ideia dos encontros é essa, que a gente faça aqui um momento aí de compartilhar, tá bem? Um bom restinho de semana, um bom feriado, se cuidem, fiquem bem, tá? Um beijão grande aí pra vocês. Obrigada!